Apresentação: Carol Camurgi. Cola que é sucesso, cola no meu podcast. E hoje eu tô com um convidado pra lá que especial, que é a segunda vez que ele tá vindo aqui, que é o Paulo Cleves. Seja bem-vindo ao meu podcast. Ele que é psicólogo, terapeuta, escritor e olha, e hoje o papo promete, porque o tema é terapia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Obrigado, uma boa tarde aí para todos vocês, né? Todos os espectadores aí que nos Isso aí. assistirem. E hoje, assim, a gente fez uma enquete, né, no Instagram, É. onde a gente pediu quais os temas. E a terapia foi disparado. Então, para você que ainda não conhece muito, tem uma super, assim, né, noção, hoje você vai ter todas, né? Tirar todas as dúvidas com a terapia. Fala pra gente o que vem a ser a terapia. Tá. Veja bem, nós precisamos de encontrar a paz o tempo todo. Então, nós buscamos a paz. Buscamos a saúde, buscamos o bem-estar do corpo e a paz da mente, não é? O bem-estar da mente se chama paz. E a terapia, ela vem como o tratamento que você dá ao corpo, né? Seja na academia, seja na alimentação, a terapia vem para alimento da alma, para alimento da mente. Então é importante. Existem vários tipos de terapia, né? Entre essas terapias estão as terapias que nós chamamos de psicoterapias. Psicoterapias porque praticadas por psicólogos. Mas existem as terapias com florais, massoterapia, terapia, acupuntura, né? Até mesmo yoga e diversas outras modalidades, né? E talvez tenha muitos que o Brasil nem conheça, que tenha por aí pelo mundo. Mas interessante é saber isso, que a terapia e as pessoas realmente têm dúvida e com relação ao psicólogo, né, há um envolvimento de preconceitos, né, por conta de ignorância mesmo das pessoas, né? Hoje todo mundo. Ah, mas você está fazendo terapia por quê? Você É. precisa de terapia? Claro que sim, todos nós precisamos de terapia. Né? E assim, a terapia. Quando que começou tudo a terapia, Paulo? Então, não, isso aí isso remonta aos primórdios, Lá, porque as lembra? Nos pessoas acham que é uma coisa, primórdios, tipo, sem é dúvida. muito nova, né? Tipo assim, nova que eu falo assim, de 50 anos, e não é, né? Nos filmes aí, no É. Império Romano, nós vemos lá os imperadores sendo, né, massageados e havia uma série Era uma de... terapia diferente. Com certeza podia até ter um resultado semelhante, mas bem diferente, com certeza. Que O foi que aprimorando e hoje em dia a gente tem uma terapia totalmente. a psicoterapia, nós não podemos esquecer que se trata de uma ciência. A ciência é aquilo que foi estudado, foi praticado, né? Houve a questão empírica de testar nas pessoas e até chegar a uma conclusão de que aquilo que é afirmado vale em todos os tempos para todas as pessoas dos 4 cantos do mundo, em todas as épocas, né? Então, mesmo tendo na psicologia as divisões de abordagens diferentes, os ramos diferentes, nós temos a psicanálise, nós temos a comportamental, nós temos a humanista, e dentro de cada uma delas existem também as divisões, mas é ciência, né? Em cada uma delas, tudo aquilo que é afirmado é confirmado na prática, né? É diferente de uma terapia que fica vamos dizer assim, a sensibilidade de cada um, fica ao momento de cada um, acontece como algo que faz bem, mas não tem como dizer assim, um propósito curativo, como é o caso da psicoterapia, né? É mais E como assim, relaxante do que como curativo. e como as pessoas, como eu falei que todo mundo precisa realmente de uma terapia, é assim, porque igual você falou, se a mente comanda tudo, né? Se você não estiver bem consigo mesmo, automaticamente você não vai estar bem com ninguém. Sim, isso é muito importante o que você falou, que a mente comanda tudo, é bem por aí.
a maioria das outras terapias estão muito voltadas para o corpo. Mesmo colocando músicas de fundo e simulando um ambiente, né, mais aconchegante, mais relaxante, mas é diferente da terapia que se aplica com a ajuda do psicólogo, né? E hoje em dia, tipo assim, as pessoas, elas acho que estão buscando mais, né? Porque tem muita gente assim, a gente vai chegar no tema, mas hoje em dia muita gente tem depressão. Sim, E às vezes nem sim, saiba que tem, sim, né? sim, E sim, assim, às vezes, qual é o momento, ai, que eu devo ir para o terapeuta ou para o psicólogo? Por uhum, quê? Porque geralmente as pessoas têm que começar de já para poder não uhum, deixar gravar, né? sim, E sim, quando já está grave, sim, a pessoa assim, tem tantos suicídios por causa de sim, depressão, sim, tem tantas pessoas que vivem depressão e realmente não saibam. Como sim. identificar a depressão? Olha, Carol, a depressão, ela é caracterizada por uma tristeza profunda, sabe? É uma tristeza tão profunda que a pessoa efetivamente não quer mais viver. De todas as doenças, ela é realmente considerada a pior de todas. Exatamente por isso. Nas outras doenças, o paciente, a pessoa, sempre quer viver, mas o, o fato da pessoa ficar depressiva, ela não quer conversar com ninguém, não quer comer, não quer dormir, não quer beber, ela quer um quarto escuro onde ela fica recolhida e naquela posição fetal. O que nós entendemos como psicólogos que se trata realmente de querer um retorno ao útero materno. Por isso eu Porque até lá a falar. gente se sente mais É a seguro, nossa experiência de não céu. sente fome, frio, Nada. né? E tá ali sendo alimentado, Lugar sendo perfeito. guardado, local Lugar perfeito. perfeito. Há, inclusive, uma teoria de que considera que a criança vive um momento antes de nascer, de não querer nascer, né? Porque ali ela está bem, então não quer ir para outro lugar, né? Quanto mais tendo que passar pela experiência Por do isso aquele nascer, né? choro, né? Na hora que a criança, toda criança chora. Tipo assim, o que que eu tô O fazendo que aqui? eu Eu estou tava tão fazendo ali tão bem, quentinho. né? É. Agora, mas, Paulo, assim, tem muita gente que, assim, nas redes sociais, ou até mesmo no dia a dia, que transmitem que parece que estão contentes, parece que estão felizes, mas por dentro não, Sim, sim, né? Porque você anuncia da tristeza, a pessoa quer morrer, mas ela consegue, tipo assim, ter, assim, sim. passar para as pessoas que ela tá bem, mas por dentro não tá. Sim, sim. Então, é o que a gente chama de quadros depressivos, né? No caso, se tratando de quadro depressivo. Podem ter outros mais, como ansiedade, estresse e Mas tem tantos outros tipos de tem vários transtorno. tipos de depressão? Eu diria níveis, né? Porque ela é Aham. caracterizada como um mal Porque e... tem aquele que não quer nem sair do quarto, não quer ver ninguém. sim, sim. E tem aquele que faz Sim, tudo, mas por dentro aceita, está ruim. exatamente. Não aceita que está com depressão. Sim, quando a gente diz que ainda está num estágio de relacionamento, né? Que ele aceita um relacionamento mesmo que contrariado, né? Mas aceita uma visita, aceita trocar algum diálogo, né? E Manter algum depressão tem diálogo. idade? Não tem, mas ela Porque às vezes realmente pergunta, tipo assim, adolescente, a gente vê que tem é, depressão. Mas na fase infantil, a partir de 8, 9 anos. ela é assim, os traumas, né? As experiências traumáticas que cada um vive, só a pessoa percebe essa dor, só ela sente essa dor, né? Então, existem casos de abandonos muito traumáticos para as crianças, então ela efetivamente não quer viver, né? Há casos, há filmes, inclusive, a respeito, em que a criança realmente se definha, não tem vontade de viver. E é Olha só, realmente um eu acho quadro é um depressivo, assunto muito mesmo. importante, É, porque mandaram algumas perguntas no meu Instagram para você, e da parte de depressão infantil, né? uhum. Você não atende, você atende a família, você É, atende o casal, você faz terapia de casal, sim, familiar, sim. né? E para criança, eu atendo também depois dos 7 aninhos, porque para brincar com criança com menos de 7 anos, Não, mas eu 7 tenho anos eu acho que dificuldade. até antes, 7 anos a criança é É, difícil ter, é, né, assim, aquela depressão sim, preocupante, digamos assim. sim.
Mas, para mim, a condição para atender a criança, Carol, é os pais aceitarem também o tratamento, Uhum. sabe? Porque, normalmente, 99% dos casos, os pais atribuem à criança um problema e não percebem o quanto elas estão contribuindo para a criança ter aquele tipo de problema, sabe? Verdade. Então, aí, para poder fazer a terapia, a gente continuando a terapia, assim, por exemplo, a terapia familiar, Hum. é, pai, mãe, filho. Explica um pouquinho para quem está assistindo a gente como que funciona essa terapia, No caso de família, no caso de família. Carol, a coisa é a seguinte, o terapeuta, quando cuida da família, com os membros da família, ele vai buscar o que é melhor para essa convivência familiar, né? E ele parte do princípio, que também acontece na terapia individual, de que todos queremos ser felizes. E para ser feliz, só tem um caminho. Para a pessoa ser feliz, só tem um caminho, é ela ser ela mesma. Então, cada um quer ser ele. Cada um precisa ter o seu espaço reconhecido. Então, quando os pais querem determinar, sem uma habilidade de diálogo, de carinho, de afeto, para que o filho assimile aquela educação, aquela instrução que ele está passando, quando querem determinar, ele avança vamos dizer, na integridade da criança. E a integridade é um negócio muito sério para nós e é a nível de mente, subconsciente. Nós nascemos com uma obrigação de nos defendermos. O animal mata por 3 motivos. Mata pela fome, pelo sexo e pela integridade dele. É integridade física para o animal, mas nós, além da física, temos a integridade moral. E uma criança, o corpo está em formação, mas a mente está completa. Sabe, a mente é é a nossa participação no campo espiritual. Sim. É o espírito de cada um. A mente e o espírito, né, não é a mesma coisa, é a vida, mas a mente está, né, tá associada, ela é vida, ela é a vida. O corpo é o corpo lá do material. A mente, ela é a alma que está, né, que antigamente, na Bíblia, no Antigo Testamento, fala-se muito da alma. É o que a ciência tem como mente, né? É essa vida que movimenta o cérebro, que aciona o cérebro, para o cérebro dar o comando para o corpo. E sabe o que é importante deixar bem claro que também que as pessoas, eu sei porque a gente que é jornalista, a gente escuta muita coisa de pessoas. Ai, mas eu não quero compartilhar a minha história com uma pessoa estranha, que não sei o quê. É totalmente o sigilo, é como um médico. O psicólogo é como um médico. É importante que às vezes a pessoa ela tem vergonha de falar aquilo que ela está sentindo, daquilo que ela está falando, para uma pessoa que ela não conhece. Sim, sim. Mas é justamente isso que vai fazer bem. Sim, Não é exatamente. por ela não conhecer a pessoa, porque com uma pessoa que ela conhece, às vezes ela tem vergonha de expor aquilo. E também o sigilo absoluto, Sim, sim. que vai ficar só entre o paciente Sim, e o Paulo. sim. Carol, e acontece uma coisa muito interessante que eu gosto de ressaltar, é o setting terapêutico. O Paulo Kleber pode falar as mesmas coisas no ambiente descontraído, como uma praia, como um barzinho, como um banco de praça, mas nunca será como o Paulo Kleber falando dentro do consultório Claro. dele. Totalmente diferente. Então, esse set terapêutico, ele é como um mágico. A pessoa se transforma porque ela sai do conforto dela, do ambiente dela e vai exatamente fazer isso que você falou. Colocar para o psicólogo, né, para o terapeuta, aquilo que há de mais sagrado para ele, né, as suas intimidades mais profundas. E é importante que seja assim, porque senão o psicólogo não pode ajudar. Claro, tem que ter confiança, tem que ter, né? Confiar realmente Sim, sim. que está em boas Esse é mãos. ponto número 1. A pessoa, para submeter uma terapia, para praticar essa terapia, ela tem que querer. Mesmo se tratando de uma criança que determinada não participar, não colaborar. Então não tem como você penetrar nesse mundo dela psicológico para ajudá-la, né? E fazer uma engraçado terapia. também, que eu acho, Paulo, é que as pessoas cuidam tanto do corpo físico, cuidam tanto, né? É claro que a gente tem que cuidar da boa alimentação, do corpo, fazer exercício, Sim. do lazer, de tudo, mas por último esquece Sim. que o principal. Eu lembro que você falou assim, que perguntou para mim o que eu mais
mais gostava, né? O que era mais importante na minha vida. Falei, as minhas filhas, meu marido, você falou, não, tá errado. O mais importante é você, depois, sim. Por quê? Para eu me sentir bem, para poder saber cuidá-los, sabê-lo. Então, isso é importante. Sim, De você, primeiro, se entender, se sim, conhecer, para sim, que com isso você consiga trabalhar bem, ser boa mãe, sim, ser boa empresária, ser boa tudo na vida, sim, né? sim. Sabe, Carol, a indústria de estética, né, de embelezamento, principalmente das mulheres, ela trabalha muito bem e convence as mulheres de que é, a maquiagem dá a ela aquilo que ela busca. Mas antes da maquiagem, eu diria mais importante que a maquiagem, é exatamente a mente dessa pessoa estar bem. O nosso rosto, ele expressa realmente o que vai na mente. Ele expressa o que está na alma. Verdade. Então, se eu sou bonito é por causa dessa alma, não por causa do... Sabe? Então, é Aí, às interessante vezes, essa a pessoa ela dificuldade. transmite isso pra gente Ah, e é nítido. Agora, dentro da terapia, dentro do que você faz, do que. Ó, inclusive, eu queria dar um depoimento aqui do último evento que teve, da palestra que teve do do Paulo workshop. Kleber, workshop, que foi incrível, gente. A senhora teve sessão de hipnose, que a gente vai falar um pouquinho aqui em grupo. Foi muito, ele falou do livro, né, que eu tô lendo. E assim, foi muito legal. As pessoas tiveram feedback incrível. Eu estive cobrindo, estive acompanhando. E logo, logo a gente vai dar um spoiler para você do que vai acontecer em janeiro. Tá chegando. Tá Tá chegando, né? chegando, tá chegando. Então, assim, aí nisso na terapia, aí você fala da hipnose. Onde a hipnose entra e qual é o fator importante para a ligação? Sim, vamos lá. A hipnose é uma técnica, né, reconhecida, aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia, para se aplicar para a cura, né, dos traumas, o uso do terapeuta, né, para o tratamento do cliente. É, o que acontece é o seguinte, a linha geral, você chegar até o seu problema, chegar até a ferida psicológica, né? Assim como é no corpo, é na mente, como a gente fala na oração, assim na terra como no céu, né? Assim no corpo como na mente. Então, é preciso essa compreensão do seguinte, se o corpo está bem, é porque a mente está bem, sabe? E o método de escolha de cada um é o que varia, e no caso da hipnose, ela trabalha de uma forma mais direta. Nós temos, se pudéssemos fazer um esquema da mente, seria assim, no núcleo, no interior, vamos pensar assim, em três círculos, né, um dentro do outro. No núcleo, né, seria o inconsciente. Depois nós teríamos o subconsciente e na parte externa o consciente. No subconsciente estão nossas emoções e nossas memórias mais antigas, nossas lembranças mais antigas. O que a hipnose faz é, num relaxamento, romper essa divisão que tem, essa separação que tem entre o consciente e o subconsciente, que nós chamamos de fator crítico, e nós atingimos a emoção da pessoa e localizamos na lembrança dela aquele momento que causou trauma. E a partir de uma metáfora neurolinguística, você muda o significado, leva o cliente a mudar o significado daquela experiência negativa que ele teve. É mais ou menos por aí. Agora, é uma técnica como qualquer outra, em que nós precisamos ter uma consciência do problema e o que a igreja chama de perdão. A psicologia, a abordagem, que eu trabalho com ela, que é a abordagem ACP, abordagem centrada na pessoa, tem como abraçar as emoções. Então é preciso eu ter uma consciência daquele problema que eu vivi, o quanto aquilo, né, localizar aquela ferida e abraçar as emoções de tudo aquilo que envolve aquele trauma, aquela experiência vivida que, de alguma forma, me prejudica na minha vida, né? Na vida da E, pessoa. e é importante também, Paulo, que muita gente perguntou, às vezes eu comento, eu fiz hipnose.
a pessoa confunde com... Ah, você fez regressão de vidas passadas? Não, a hipnose é do partir do momento é fetal, não é Sim, isso? a psicologia trata Psicologia da é pessoa diferente, como... não é regressão. O que o Paulo faz é uma hipnose que a partir do momento ali do feto Até a morte. até a morte. Até a morte. Não entramos no mérito de Não, metafísica, da não, vida nada disso. passada, nada Porque as disso. pessoas ainda confundem, só Sim. pretendem. Ai, mas eu vou fazer Sim. hipnose, eu não quero saber o que eu vou. Sim. Tem nada a ver, gente. Sim. Então, assim, é importante esclarecer isso. Então, a hipnose é para você poder se conhecer, para poder ver ali do seu trauma, para você resolver e te ajudar pelo resto da vida. Carol, só corrigindo aí uma coisa, que é somando o que você falou, esclarecendo melhor, não é corrigindo. A regressão seria o quê? Eu estou hoje com meus 68 anos e eu vou fazer aqui uma mentalização pensando quando eu tinha 40, quando eu tinha 30, quando eu tinha 20, quando eu tinha 15. Não, eu sei. Isso eu tô As fazendo uma dúvidas das regressão. pessoas que Sim. entendem que é... Só que nesse momento da hipnose, se eu vou buscar com ela, com o cliente, o momento em que ela sofreu aquele, né, abuso, trauma, aquela que ficou marcada, aquela frustração, eu estou fazendo uma regressão. Só que eu não vou além do útero materno. Eu só chego até aquele ponto em que ela, como pessoa, né, passou a existir. Não entramos em mérito de vidas passadas, de influências. É bom porque as pessoas E às nem de vezes vidas não tem vida futura, né? Já é agora, a vida de hoje, né? Exatamente. Que a gente está vivendo. Sim, sim. E, inclusive, na abordagem, né, ACP, o que nós temos como definição da pessoa são as suas experiências. Quer dizer, quem é a Carol para mim? Carol é as experiências dela. E assim eu trabalho com você, conversando sobre suas experiências, para você se conhecer, para você. E é tão importante, assim, eu comecei, gente, a fazer, acho que não tem problema nenhum a fazer terapia com o Paulo. E assim, eu mudei, assim, é claro que a gente não muda de um dia para o outro, mas processo, várias coisas a gente começa a pensar, a gente começa a se policiar e a ver o nosso interior. Sim. Porque antes era muita... A gente só pensava assim no corpo, não, esqueci de pensar na mente. Então, por isso é importante. E agora você vai ter outro workshop, Sim. né? Que é o dia 13 de janeiro, que vai ser lá na Praia da Costa, no mesmo local. Oceanville. Oceanville, isso mesmo. Tem vagas ainda, gente. Então, assim, nós já estamos em dezembro. Mas o Paulo, assim, ele vai facilitar bastante para todo mundo poder ir. Né? Ó, seja mais feliz curando nas suas frustrações, o tema. Sim. O que você vai abordar um pouquinho? Pode dar um spoiler pra gente? Pois não. Primeiro é importante que todo mundo aceite, reconheça que tem frustrações, né? Isso é importante. Então, eu tenho dificuldade para falar em público, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Tudo desencadeado a partir das frustrações. São as frustrações que nos levam aos estresses, à ansiedade, à depressão e a outras doenças aí, né? Veja bem, o que é apresentado assim no workshop determinante? Primeiro, esse auto-reconhecimento, né? Você se reconhecer como pessoa, mas, sobretudo, a maravilha que você é. Sobre tudo isso. É preciso você acreditar em você. Querer a cura, todos queremos. É preciso acreditar que ela é possível para ela acontecer. Além de querer uma cura, você tem que acreditar. E no workshop, o primeiro módulo, vamos dizer assim, o primeiro foco do encontro é levar a pessoa a esse encontro maravilhoso com ela mesma, né? E nós... vai começar... Então, enfatizamos muito o terceiro ano de vida, que é uma idade em que a criança, até então, ela foi engraçadinha. Até então, ela pôde fazer isso ou aquilo. A partir daí, é o que a gente fala até a idade do não, né? Para algumas crianças, até depois dos 2 aninhos. Mas a criança começa a ser punida, não pode isso, não pode aquilo, não pode ser bloqueada, limitada. E aí começam as frustrações. Então, eu procuro levar ela ao encontro de si mesma nessa idade de 3 aninhos, e aí entra, inclusive, uma primeira experiência da hipnose coletiva, e depois vamos trabalhar para identificar essas frustrações, e no terceiro módulo, então, seria
praticar a cura dessas emoções. E cada um treinando. E aí São depois quantas horas de São workshop? 4 horas. Então, gente, De 4 9 às horas 13, no sábado, não é isso? De 9 às 13. 9 às 13, gente. Então, olha, É. vai, porque eu fui, gostei muito. Vou no segundo também. Eu acho que a gente tem que investir na gente, né? Muitos E já olha, falaram, deixa só aqui muitos já pra... falaram para mim, Carol, como divisor de água na vida Divisor, dela. A pessoa gente. sai dali modificada. Modificada. E Interessante. aquela hipnose ali foi demais, assim, foi incrível. E lembrando, gente, que olha só, ele fez uma condição especial para você que tá apertadinho aí no final do ano, né? Que gastou um pouquinho mais. Mas para gastar, ó, a gente tem que primeiro priorizar, gente. Como diz sim, Paulo, sim. eu. Depois o outro. 10 parcelas de R$ 29,68. Você consegue participar do workshop de 4 horas. Tem o certificado? Certificado, com Tem o certeza. certificado, tudo direitinho. Tem um coffee break também. Coffee break delicioso. E ainda, gente, sai de lá leve, que a gente precisa, né? Só repetindo aqui, dia 13 de janeiro. 13 de janeiro. 13, então marca na sua agenda, tá? O Instagram do Paulo, fala aí pra gente, Paulo Kleber. Psicólogo Psi- Paulo K. Psicólogo Paulo K. Então vai lá, manda um directzinho, já garante sua vaga. Porque, olha. Isso que eu ia falar, para garantir a vaga, porque Senão. o Porque o espaço que também acontece também? E Não só pelo espaço, porque, assim. preparado para pouca gente, para ele pra- ter uma qualidade maior. São no máximo quantas pessoas? 45 pessoas. 45, tá? Então, para você que vai ficar na lista de espera, vai ter outros depois, Sim, né? sim, é. E você que está precisando de um psicólogo, de um terapeuta, você atende nesse mesmo Sim, prédio, um prédio em Vitória Vila também, Velha, Praia da Costa, e exatamente. em Seada também. É. Então, assim, com certeza. não tem desculpa, você mora em Vitória, Vila Velha, não encerra. Cuidar da sua mente. Então, eu queria que você finalizasse, que o nosso tempo já acabou, ali para aquela câmera, fazendo um convite, para aquela pessoa que está, todos nós precisamos, que está ali. Vou, não vou, ou vou para o workshop, eu vou procurar um psicólogo. Qual a importância desse momento para ele? Meu amigo, minha amiga, se eu pudesse, eu entraria dentro, né, dos seus pensamentos para te ajudar a pensar, a refletir na importância que é aquilo que eu estou oferecendo para vocês. Que existem também outros endereços, mas eu falo do meu produto, do que eu faço. Nós vivemos, a maioria das pessoas vivem com uma qualidade de vida baixa. A vida é para ser vivida de uma forma muito melhor, plena, sem preconceito, sem tabus. Viver num verdadeiro amor, na liberdade, para usufruir felicidade, né? Eu gosto muito de pensar que nós temos que lidar muito cuidadosamente com determinadas afirmações de que nós estamos nesse mundo para sofrer. Não é isso, não é isso. Quando o próprio Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Muito lindo isso. E volta e meia ele cita essa felicidade quando ele fala que você pode entrar no reino dos céus se você se tornar como uma criança. Então, isso fica aí, eu estou falando isso sem mexer em religião, sem falar de religião, mas para esclarecer que nós vivemos muitas vezes aceitando uma condição de vida que pode ser diferente. No campo da felicidade, no campo do prazer, no campo de uma vida longa até, sabe? Contribuir para uma vida mais longa, além de saudável. Bom, e esse eu trabalho como psicólogo terapeuta individual, de grupo, de casal, né? Ali, tratando dos assuntos, né, que cada grupo, que cada pessoa, que cada casal traz, né, a demanda de cada um. E recebo você lá como um grande amigo. É assim que eu me apresento para os meus clientes. E fico à espera aí, como também recomendo aí a psicoterapia, né, se não é comigo, com outros colegas, mas para que você tenha uma vida cada vez melhor. E lembrando que também, no dia do workshop, vai ser vendido o livro. Sim. Né? Quem quiser adquirir o livro, não é isso? Vai O vender lá livro no traz, dia. né, detalhes, complementos, algumas reflexões que somam com o que a gente vai estar apresentando, né? E passa a ser um companheiro de cabeceira, né?
Olha, Paula, eu quero agradecer muito, mais uma vez, você aqui com a gente. Eu acho que é muito importante esse tema na vida de todos Sim, nós. sim, Todos nós precisamos realmente sim. de terapia, gente. Não é só. A pessoa fala, não tô doida. Não é isso, é para você se conhecer melhor, É, para você curar um trauma que às vezes você lá na infância e é. você não sabe que tem. Ele vai te Sim, ajudar nisso, ele sim, vai, sim, né? sim, Claro que depende dele, depende de você, não é só dele. Eu acho que, né, você também sim, tem que ter a boa vontade, tem que ter lá a força de vontade para começar sim. e dar o seu primeiro passo. Tudo bem? Tudo Muito bem. obrigada. Eu que Obrigada agradeço. pela audiência. Cola que é sucesso. E ó, vamos terminar como sempre com um brinde ali para aqui, ó. Agora eu aprendi para aquele ali, ó. Cola que é sucesso. Cola no meu podcast. Apresentação: Carol Camurji.